E na prática trabalhista de hoje eu vou trazer para vocês um caso em que o recurso do reclamante foi protocolado 2 minutos após o seu prazo final e foi considerado intempestivo. E aí, o que vocês me dizem? Será que o TST agiu de forma correta? Foi razoável? Não foi razoável? Eu vou explicar para vocês qual foi o caso e vou aqui trazer para vocês os dispositivos legais, se há ou não alguma instrução normativa que trata dessa situação. Vamos lá. Primeira coisa, o reclamante, ele ingressou com uma reclamação trabalhista, pleiteando indenização por danos morais e materiais em razão de um acidente que ele havia sofrido de moto trabalhando para a empresa. Na primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, mas a reclamada apresentou recurso ordinário ao TRT e o TRT, por sua vez, entendeu que não havia prova da culpa da empresa. Então, julgou a reclamação trabalhista improcedente. Digo, o reclamante perdeu a ação. O advogado do reclamante interpôs o seu recurso de revista, mas ele interpôs o recurso de revista não no último dia do prazo. Ele interpôs 2 minutos após o encerramento do último dia do prazo. Então, exemplificando, vamos imaginar que o prazo fatal fosse dia 27 de maio de 2025. Ele protocolou no dia 28, meia-noite e 2. E o TST entendeu o quê? Que esse recurso... Na verdade, o TST não. Na verdade, o TRT, num primeiro momento, que é o tribunal que analisa os requisitos do recurso de revista, constatou a sua intempestividade. Quer dizer, foi protocolado fora do prazo. O advogado apresentou o recurso de agravo de instrumento na tentativa de destrancar. E quais foram os argumentos do advogado? Eu vou aqui falar, na verdade eu vou resumir para vocês. Ele entendeu não, né? Ele alegou que ele estava tendo dificuldades na assinatura da petição. Ele colocou aqui o seguinte, ó, que ele estava com problemas de conflito de assinadores no seu equipamento. E aí, em razão disso, requereu que esse atraso fosse relevado com base nos princípios da razoabilidade e da boa-fé. O que o TST entendeu? Primeira coisa, o TST disse que, conforme a Lei 11.419 de 2016, que trata da informatização do processo judicial, são consideradas dentro do prazo as petições que são transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Então, neste caso, que eu exemplifiquei para vocês, se o reclamante tivesse apresentado, o seu advogado tivesse protocolado o recurso de revista até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 27 de maio de 2025, o recurso seria considerado que tempestivo. Mas ele protocolou 2 minutos depois e o seu argumento foi que ele estava com problemas de conflito com seus assinadores dentro do seu equipamento processual. E daí, vejam só, nós temos a instrução normativa número 30 do TST, que regulamenta o processo judicial na Justiça do Trabalho, e ela não considera, para efeito de tempestividade, o horário da conexão do usuário à internet, o horário do acesso ao sítio do tribunal, nem os horários registrados nos equipamentos do remetente e da unidade destinatária, mas somente o de recebimento no órgão da Justiça do Trabalho. O que isso significa? Que só vai considerar dentro do prazo quando você peticionar e sair o protocolo dentro do prazo. Então você vai clicar lá, você vai entrar no PJE, você vai fazer o peticionamento, né, anexar documentos. E quando você fizer isso, quando você protocolar e tiver assinado o documento, quando você for olhar aquela primeira página que sai em cima, né, na petição, do documento digital, tem que estar lá. Peticionado eletronicamente por advogado, né, fulano de tal, às tantas horas do dia tal. É isso. Então, se sair no protocolo, se o seu prazo é dia 20, vou usar o dia 27 para facilitar. Se o seu prazo é dia 27 e você protocolou e saiu lá, protocolado às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 27 de maio de 2025, você vai estar dentro do prazo. Caso contrário, vai ser intempestivo. Perfeito?
E tem um outro detalhe. Nessas horas, se vocês não conseguirem fazer o protocolo, porque está com inconsistência no sistema, ou instabilidade ou indisponibilidade, vocês têm que comprovar. O ônus é de quem alega que está com indisponibilidade ou instabilidade no sistema do peticionamento eletrônico. Então cabe a você, né? Na verdade, você não, cabe a nós, advogados, resolver esse problema. E eu digo para vocês, eu, né, até hoje não tive esse tipo de problema. Mas já aconteceu com colegas meus em audiência. E o juiz decretou a revelia, decretou a revelia não, perdão, decretou o arquivamento da petição inicial, da reclamação trabalhista. Por quê? A audiência era virtual, tinha que entrar no Zoom, o advogado estava lá tentando entrar no Zoom, não conseguiu, e o juiz mandou arquivar. Passou umas 2, 3 horas, tinha uma petição do reclamante, o advogado deles falando, olha, eu estava aguardando aqui na sala de espera, mas estava com instabilidade, toda hora caía e não conseguia acessar. Mas o que ele fez? O que o advogado fez? Ele printou a tela. Estava conectado, estava na sala de espera virtual. O juiz reconsiderou o despacho e marcou uma nova audiência naquele processo. Então, o ônus é todo nosso. Estamos juntos nesse barco. Tá? Então, tira um print da tela. Não está conseguindo? Fez a primeira tentativa, não conseguiu? Já tira um print. Fez a segunda, não conseguiu? Tira outro print. Ah, mas e se eu tentar 10 vezes, vão ser 10 prints? Sim, porque daí você vai mostrar a ordem cronológica. Fala, olha, comecei a partir das 11 horas da noite e fiquei até meia-noite e 20 tentando protocolar e não consegui. Porque estava com disponibilidade, estava instável o sistema. Então o ônus é todo nosso. Tá bom? Então a dica de hoje é essa. Tá com problema de instabilidade ou de indisponibilidade no sistema de peticionamento eletrônico? Tira print. E depois peticiona. Protocolou? Faz uma petição informando. Olha, protocolei fora do prazo, uma vez que estava com instabilidade ou indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico, conforme prints que foram tirados na data tal. Explica tudo certinho. Porque senão, vai tomar o quê? Uma intempestividade. E nesse caso, eu pergunto para vocês, e aí? Vou deixar para vocês responderem. Agiu correto o TST? Agiu errado? Agiu com muita formalidade? Não agiu com muita formalidade? Não obstante, nós temos aí diversas normas e também a legislação da informatização do processo judicial. Agiu corretamente o TST? E o advogado, o que vocês têm a me dizer? Agiu correto? Foi azar? E aí? Eu deixo essa pergunta para vocês responderem. Um forte abraço e até o próximo vídeo.